O povo de Deus sofreu muitas vezes pelas mãos de nações inimigas. A jornada do povo hebreu é uma história que se entrelaça à de grandes nações do passado. Eles foram escravos no Egito durante 4 séculos. Ali trabalharam arduamente, perderam sua individualidade e identidade. Mas os clamores de um remanescente foram ouvidos e Deus enviou um libertador. Após o estabelecimento na Terra Prometida, Israel passou por vários momentos de sucesso e também de fracasso. Seu êxito dependia de sua relação com Deus. Quando passaram a quebrar a aliança, vieram os assírios. Em seguida, apesar dos muitos apelos da parte dos profetas, o reino de Judá foi levado em cativeiro pelos babilônicos. Estiveram longe de sua terra por 70 anos. Após esse período, o povo voltou, mas ainda estavam sob o comando de um novo império. Os Medo-Persas dominavam o mundo de então. O poder dos persas sucumbiria nas mãos dos gregos, sob a liderança de Alexandre o Grande. E mais uma vez, a Judéia sofreria a intervenção de uma nação pagã. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido pelos seus generais, e a Judéia foi governada primeiramente pelos Ptolomeus e depois pelos Seleucidas. Por fim, os romanos assumiram o palco dos eventos. Todos os reinos anteriores se tornaram seus, incluindo a Judéia. Roma era a dona do mundo. Em meio a tanta dor e sofrimento, o povo de Deus sempre encontrou forças nas promessas de libertação, na promessa de um libertador. Quando enfim o Messias chegou, seu arauto anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A lição de hoje tem por título: Consolem o meu povo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que segue o canal Pão do Advento. Nós chegamos hoje ao estudo da 8ª lição da Escola Sabatina e o título de hoje é Consolem o meu povo. Então a gente vai comentar o capítulo 40 do livro de Isaías. O capítulo 40 é um capítulo especial porque ele muda o foco do livro de Isaías, né? Ele é tão importante que para alguns estudiosos seria um outro livro, escrito por um outro autor. A partir do capítulo 40, o livro de Isaías não seria mais do profeta Isaías, mas seria de um discípulo, de alguém que seguiu, né, a escola de Isaías. Só que essa não é a nossa visão, né? Nós não entendemos assim, né? O fato de mudar de foco não necessariamente significa que vai mudar de autor, né? O autor continua sendo o mesmo, né? Muitos, na verdade, reforçam essa ideia, porque a partir do capítulo 40 em diante, Isaías ele vai trazer relatos, né, visões a respeito de um futuro, com descrições às vezes muito minuciosas e muito claras, né? Para o caso, por exemplo, dele citar o nome de Ciro, o rei da Pérsia, sendo que Ciro nem era nascido ainda. Então é compreensível que as pessoas que não tenham a crença na onipotência de Deus cheguem a tais conclusões, né? Mas a proposta da Bíblia não é essa. A proposta da palavra de Deus nunca foi essa. Deus, ele vê o futuro, né? Ele sabe o que vai acontecer, ele conhece os eventos, ele conhece as pessoas, conhece as situações, ele conhece tudo, né? Deus, ele é atemporal nesse sentido. E então ele revela o seu profeta, e ele pode revelar o nome, pode revelar o nome da nação, pode revelar os eventos, né, em ordem cronológica, se ele quiser fora de ordem cronológica. Ele estabelece o seu método, a sua forma,
de acordo com o que a sua sabedoria divina propõe, né? Então Deus está acima, Ele está fora dessa nossa visão de coisa, de mundo aqui, nossa forma de entender as coisas, de enxergar as coisas. Deus está além disso aí. Então, quando Ele revela ao profeta Isaías o nome de Ciro, é porque Ele sabe todas as coisas, né? Então, isso faz do livro de Isaías um livro surpreendente, um livro fantástico. Descrer de forma tão descarada assim do livro, né? Simplesmente porque não se acredita, porque acha que isso não é possível, que é apenas um livro de mitologia. O que nós temos ali no livro de Isaías, na verdade, é um testemunho fantástico, incrível, do poder e da onisciência de Deus, né? Então vamos lá, vamos ao estudo do primeiro tópico. Consolo para o futuro. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esse é o texto inicial, o verso que inicia, os dois versos que iniciam o capítulo 40, e é uma mensagem de consolo para o povo de Deus, né? O tema do tópico é consolo para o futuro. Por quê? Porque, embora o profeta esteja falando no tempo presente aqui, né, ou seja, a sua escravidão já acabou, na verdade, ela ainda nem tinha começado, né? O profeta Isaías viveu ali, né, até o reinado do rei Manassés. E Manassés foi o rei que o matou, né? Isaías foi assassinado pelo rei Manassés. Manassés não queria ouvir Isaías, né? Então Isaías ele teve o seu ministério profético ali muito bem sucedido até os dias do rei Ezequias, né? Ezequias ele ouviu as orientações de Isaías, Isaías o auxiliou ali. Ezequias foi um rei brilhante, né? Só que o seu filho Manassés não seguiu os mesmos passos do seu pai, né? Manassés na verdade foi rebelde e acabou destruindo o profeta Isaías. Então Isaías não viveu, né? Porque até chegar o cativeiro ainda viriam outros reis. O cativeiro não aconteceu já nos dias de Manassés. O cativeiro ainda estava mais para frente. Só que ele já aqui no capítulo 40 declara que o dia da escravidão, o tempo da escravidão acabou, né? Por que ele fala isso? Então ele já apresentou em capítulos anteriores a vinda do rei de Babilônia. Apresentou até a queda de Babilônia, o fim de Babilônia. Só que agora, a partir do 40, ele vai tocar outras vezes nesse assunto para que o povo fique atento. Porque o cativeiro virá. E virá por quê? O cativeiro virá porque o povo permaneceu em rebeldia, o povo quebrou a aliança. Só que ao mesmo tempo que é declarado isso, Isaías já apresenta também, né, que é o caso aqui do capítulo 40, apresenta já o resgate do povo, né? O cativeiro não era para sempre. O objetivo do cativeiro é fazer com que o povo fosse humilhado e reconhecesse que apenas Deus é o Senhor de todas as coisas, que eles não precisam procurar outros deuses, que eles não precisam procurar orientação com os mortos, porque na verdade os mortos são espíritos de demônios, né? Não tem morto nenhum que venha ajudar ninguém aqui, são espíritos de demônios que só trazem confusão e desencaminham as pessoas. Então, procurar os mortos significa trocar Deus pelos demônios. É isso que acontece. Então, Isaías ele faz esse alerta ao povo com antecipação. Então, o povo já sabia com antecipação do cativeiro e já sabia com antecipação da libertação do cativeiro, né? Então, essa é a mensagem de consolo. Ela talvez não tivesse o impacto que deveria nos dias do profeta Isaías, mas ela teria no futuro. Então vamos usar o próximo tópico. Presença, palavra e preparação do caminho. Voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar?
Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 43, 8. Então nós temos aqui nos primeiros 2 versos a proclamação do consolo, de que o cativeiro ia acabar, que o povo ia voltar da escravidão, né, que eles já haviam sofrido o suficiente lá na Babilônia. E aí surge uma voz de clamor, uma voz que clama para que se prepare no caminho, ou seja, que caminho é esse? No caminho de retorno, porque eles estão lá na Babilônia e eles vão retornar agora para Jerusalém. Só que o caminho para Jerusalém não é um caminho fácil, né? O caminho da Babilônia para Jerusalém não é um caminho fácil. Então tem que passar por montes, por caminhos cheios de pedra, caminhos tortuosos. E é dito assim, essa voz que clama fala o seguinte: preparem o caminho, né? E aí os caminhos serão aplainados, né? Não haverá montes, né? O solo vai ficar livre das pedras, das dificuldades. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que a volta, o retorno tem que ser feito, ela vai acontecer e não de forma sofrida, mas de forma tranquila. Eles vão voltar trazendo ali trazendo o rei junto consigo, né? Porque por que o caminho tinha que ser aplainado? Por que é usada essa linguagem? Quando uma nação saía, né, levando o seu rei no seu trono, né? Geralmente os reis eram carregados em carruagens seguradas por pessoas, né? Então ficavam ali sobre cada canto do trono, né, daquele trono móvel, ficava uma pessoa segurando aquela haste e eles iam caminhando. Só que assim, o caminho tinha que ser um caminho gostoso de trilhar, né? O rei não queria saber de ficar, não queria, por exemplo, cair do seu trono, né? Um caminho tão difícil assim e tão complicado que fosse possível ele se machucar. Então, o que eles faziam? Eles já de antemão cuidavam do caminho, né? Preparavam o caminho todo para que o rei pudesse se deslocar de um canto a outro sem problemas, sem dificuldades. A figura que é a mesma. Então o povo está saindo lá de Babilônia e está vindo com o seu rei. E quem é o rei? O rei do povo de Deus. É o próprio Senhor. Que o Senhor é Deus, que o Senhor é o rei. Ele tem aqui um rei na sua nação, um rei que o representa, mas a confiança do povo não deve estar no homem, no braço do homem, mas no Senhor, na direção do Senhor. Porque o rei, né, e foi o que se viu durante a história toda, tanto de Israel quanto de Judá, que ora vinham reis bons, né, tementes a Deus, ora vinham reis maus. E o povo deveria ter aprendido isso, deveria ter confiado sempre no Senhor, e nunca seguido o caminho tortuoso que os reis seguiram, que os reis maus seguiram. Mas infelizmente, quando o rei se tornava corrupto, quando o rei se tornava idólatra, a nação automaticamente se tornava também. A nação fazia aquilo que o rei fazia. Não era um povo muito legalista, era um povo que estava muito preso às formalidades, né? Eles não conseguiam perceber perfeitamente a transcendência de Deus, eles tinham essa dificuldade, né? Era a realidade daquela época, né? Então Deus ele foi trabalhando, né? O cativeiro vai ajudar para que a nação perca essa confiança no braço humano e confie no seu Deus. Só que ao mesmo tempo que essa passagem ela se refere ao retorno do povo da Babilônia, ela tem uma segunda aplicação, né? No Novo Testamento, essa passagem aqui, ela foi usada para se referir a João Batista. Ela só foi construída de uma forma diferente no Novo Testamento. Veja que aqui é dito assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. Só que aí lá no Novo Testamento é dito assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. A construção é um pouco diferente e tem um motivo para isso, né? Realmente aqui, no deserto prepare o caminho do Senhor, ou seja, porque o caminho de retorno seria pelo deserto, mas o caminho seria aplainado, ou seja, o retorno. Não quer dizer que isso aconteceu literalmente, né? Vocês estão entendendo, né?
Não aconteceu literalmente. O povo voltou e voltou realmente pisando em pedras, né, contornando montes, subindo em montes, né. A rota, eles sofreram isso no retorno. O que Deus estava querendo dizer aqui era o seguinte, que o retorno seria fácil, sem complicações, né? Ou seja, eles passariam por dificuldades quando chegassem em Jerusalém, porque Jerusalém, né, ela abandonada durante tanto tempo, haviam invasores ali, havia o povo de Samaria não tinha muita, não tinha, não olhava com boas intenções o retorno para que a nação voltasse a ser o que era. Muita gente tinha interesse de Jerusalém não voltasse a ser uma nação, né? Eles não tinham interesse e trabalharam para isso. Mas eles deveriam, aqueles que retornaram, deveriam confiar no Senhor, de que esses problemas seriam resolvidos, ou seja, os caminhos seriam aplainados, os problemas seriam resolvidos. Haveriam problemas, mas Deus resolveria tudo. E quando a gente lê o livro de Esdras e Neemias, a gente percebe isso, né? Em vista de toda a dificuldade que tiveram, o templo foi reconstruído, os muros foram restaurados, a cidade foi restaurada e o povo voltou a se reunir, a plantar e a colher e a trabalhar ali em Jerusalém e a cultuar a Deus no seu templo, né? Um outro templo foi construído. Então Deus ele cumpriu sua promessa. Só que aqui Isaías faz a profecia de Isaías tem um paralelo para o futuro. E esse paralelo tem tudo a ver com a situação, com a realidade do povo nos dias de Isaías, né? Na época, quer dizer, após os dias de Isaías, no cativeiro, e com os dias de Jesus. Nos dias de Jesus, o povo também vivia sob um cativeiro, o cativeiro romano. Então é que Roma é chamada também de Babilônia, né? Pedro ele chama a Roma de Babilônia. E nos dias de Jesus há um cativeiro também, o povo é ali subserviente ao imperador romano. E Deus promete que o caminho vai ser aplanado. Haverá uma voz no deserto para preparar o caminho do rei. E que rei é esse? O rei que virá libertar todos. O rei que trará justiça e restauração a tudo. É o próprio Cristo. Então essa profecia de Isaías aqui, ela tem uma aplicação para os dias, né, para os dias posteriores, imediatamente posteriores a Isaías, né, e tem uma aplicação para um futuro ainda um pouco mais distante dos dias de Isaías, que é quando o Messias vem, quando o libertador vem. Vamos ao tópico seguinte, a origem do evangelismo. Então nós temos ali esse preâmbulo da história, ali, o trabalho de João Batista proclamando a vinda do Messias, e os versos seguintes, que também se aplicam aos dias de Isaías, mas também aos dias futuros, né, dos dias de Jesus, falam sobre o início do evangelismo. Então haveriam boas novas para o povo de Judá naqueles dias. Quais eram as boas novas? Vamos voltar para Jerusalém. Viviam em cativeiro. Né? Qual era a boa notícia? Boa nova é boa notícia. Qual é a boa notícia? Vamos voltar para casa. Vamos adorar ao Senhor, não distante de Jerusalém. Né? Lá em Babilônia, eles se prostravam, né? Os judeus ainda permaneceram fiéis, eles se prostravam na direção de Jerusalém. Então, onde eles estivessem, eles se colocavam de joelhos e fitavam, né? Eles procuravam, né? Eles sabiam a direção, que eles estavam no Oriente, eles sabiam que tinham que orar em direção a Jerusalém, porque ali é onde estaria o templo. O templo nem existia mais, que foi destruído. Mas ainda assim eles sabiam que ali era o local de adoração. E nos dias de Jesus, quais eram as boas novas? Quais eram as boas novas que essa voz que clamava no deserto deveria trazer? As boas novas de libertação do Senhor. Então nós temos aqui um texto que fala justamente sobre o trabalho desses que trariam boas novas. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo.
e as que amamentam ele guiará mansamente. Então aqui há o anúncio de um pastor, da vinda de um pastor. Esse pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, ou seja, ele vai ter que tomar todo um cuidado com as que amamentam, ele guiará mansamente, ou seja, ele vai ter noção da dificuldade do seu povo. Então as ovelhinhas que amamentavam, elas tinham que ser cuidadas de um jeito, as que não amamentavam era cuidado de outro. O cordeirinho macho era cuidado de um jeito, o cordeirinho novo era de outra forma. Então o pastor, ele sabe como cuidar da ovelha. Esse pastor prometido aqui, ele cuidaria muito bem do reino de Judá, ele cuidaria. E, na verdade, isso é uma promessa só para Judá, porque o rebanho de Deus, ele é muito grande, né? Quando ele esteve aqui, ele falou assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que era o aprisco de Judá. Ele tinha, da Judéia, né? Ele tinha outras ovelhas. E ele fala, a mim convém congregá-las, ou seja, eu devo me juntar a elas, eu devo cuidar delas também. Então, o cuidado desse pastor aqui não é só para um reino específico, mas para toda a humanidade. E Deus ele sabe das necessidades de cada um, ele sabe como tratar cada uma de suas ovelhas. Então a ovelhinha mais fraca, aquela ovelha que é mais forte, a ovelha mais necessitada, menos necessitada, a ovelha que está doente, a que não está doente, que tem muita saúde. Então com cada um ele vai agir de um jeito, né? E ele faz isso conosco até os dias de hoje. Então essas eram as boas novas que deveriam ser anunciadas, né? E é interessante aqui, né, a gente pode tirar várias lições aqui do texto, né? O texto ele tem, a partir do capítulo 41 e 27 de Isaías, né, o texto do capítulo seguinte, o arauto ele é apresentado como um homem, né, um masculino. E no capítulo 40, verso 9, né, ele é apresentado, né, que é o primeiro verso aqui que a gente leu, como feminino. Então nós temos o masculino e feminino. E nos dias de Jesus nós temos ali em Jerusalém, no monte ali, né, no templo, haviam duas pessoas que entraram em contato com Jesus, e ao entrar em contato com Jesus ainda bebê, eles começaram a anunciar a vinda a chegada do Messias, né? Foram Simeão, né, quando os pais de Jesus levam o menino até o templo para ser apresentado. Simeão, que é um profeta, ele ao pegar a criança, o Espírito imediatamente o faz reconhecer ali naquela criança o Salvador do mundo. Ele fala assim, puxa, agora eu posso descansar em paz, porque eu vi o Salvador. Isso havia sido prometido a ele, né? Ele era um profeta e ele tinha essa promessa. Olha, Simão, você só vai descansar quando você vê o Salvador. Você vai ser aquele que vai encontrar o Messias, né? Você é um profeta que nenhum profeta teve a chance que você vai ter, né? Com exceção de João Batista. João Batista também teve. E a outra profetisa também que está ali, porque além de Simeão havia uma profetisa também naquele mesmo local, chamada Ana. E Ana, ao ver o menino, ela começa a proclamar que o menino chegou, que Deus está ali com eles, né? Que o reino de Deus é chegado. Então ali foi o início do evangelismo. Nós temos ali o início do evangelismo no trabalho dessas pessoas, né? O João Batista ele vai ser aquele também que no futuro, João Batista também nessa época era criança também, mas ele vai crescer e vai, a partir de uma determinada idade, vai começar a anunciar o evangelho, vai começar o seu trabalho profético anunciando a vinda de Jesus, né? O encontro desses dois vai se dar ali no dia do batismo, né? Jesus ele vai encontrar o seu primo. Jesus encontra o seu primo, que João Batista é primo de Jesus. Ele encontra em dois momentos. Primeiro, quando Maria vai visitar a Isabel. As duas têm ali, cada um com o seu bebezinho no ventre. E quando as duas se encontram, aí João Batista se mexe ali. Ou seja, o Espírito Santo trabalha com João Batista. E aí Isabel, ela reconhece, ela fala assim, puxa vida, você é bendita entre as mulheres. Ela entendeu também que o menino ali se mexendo, ele estava reconhecendo já o fruto do ventre de Maria como sendo o Salvador do mundo. E depois, no batismo, os dois vão se reencontrar. Novamente o Espírito Santo vai atuar ali em João Batista para fazê-lo reconhecer que aquele ali é o Salvador. Então esse é o início do evangelismo. Isaías aqui ele profetiza,
né? Há uma boas novas e o cuidado do pastor ali prometido para o reino de Judá naqueles dias, mas essa profecia é muito mais ampla, ela alcança Cristo, e Cristo é o pastor que vai cuidar de todos nós. Tópico seguinte, Criador misericordioso. Né? A gente fazendo uma análise, né, do capítulo 40 de Isaías, a gente encontra uma construção. Né? O capítulo ele vai intercalando momentos em que ele trata da misericórdia e momentos em que ele fala do poder de Deus. Então o capítulo ele chama a nossa atenção para a misericórdia e para o poder de Deus. Veja aí a construção do capítulo na tela. Nós temos ali, dos versos 1 a 5, a misericórdia, onde é falado sobre o consolo, a vinda do Senhor para libertar. Depois, dos versos 3 a 8, o poder. Então é falado sobre a glória, a permanência em oposição à fraqueza humana. No verso 9 a 11, misericórdia novamente, as boas novas de libertação, o pastor do seu povo, que nós acabamos de mencionar. Depois dos versos 12 a 26, o poder novamente. É falado sobre Deus como Criador incomparável. E finaliza com a misericórdia, os versos 27 a 31. Ele é apresentado como Criador e ele dá poder aos fracos. Né? Isaías 40, 18 diz assim: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Então Deus aqui, ele é apresentado nesses capítulos aqui, a partir do verso 12 em diante, como um Criador poderoso. Né? A conversa ali, o diálogo ali, é muito parecido com aquele diálogo que Deus teve com Jó. Ele, diante de Jó, começa a apresentar o seu poder, né? Quem fez as coisas, quem pode medir as coisas, quem pode medir os oceanos com a palma das mãos, né? Com a concha das suas mãos. Só Deus pode fazer isso. Então Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Por que o povo de Judá tinha que ouvir isso? Porque eles tinham que entender, como eu já disse, que eles não poderiam nunca mais voltar a depender da força humana. Eles não tinham que procurar refúgio com o Egito, eles não tinham que procurar refúgio com a Síria, né? Eles não tinham que fazer enlace com Babilônia, com nenhuma outra nação, para conseguir amparo. O amparo deles deveria vir somente do Criador. O Criador, ele é Criador e mantenedor, ele é o pastor, ele cuida. Se ele criou todo o universo, ele pode fazer qualquer coisa. Né? Não há limites para o poder de Deus. E o povo de Judá tinha que entender isso. E nós hoje também temos que entender a mesma coisa. Nós temos que entender o mesmo. Deus, ele é poderoso, Deus é o Criador, Deus é o mantenedor de tudo. Nós estamos vivendo, por exemplo, num período muito complicado com essa pandemia, né? Que tem assolado o planeta todo. E nesse momento nós temos que entender que Deus é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o pastor, ele tem cuidado de nós. Então nós temos aqui essa pergunta de Isaías: com quem vocês querem comparar a Deus? Né? Os judeus tinham que entender isso. Não existe nada que possa ser comparado a Deus. Né? Eles não podiam nem construir imagem, porque nenhuma imagem poderia representar a Deus como ele realmente é. Nenhuma imagem. Sem falar que a imagem desvirtua. Né? A imagem é uma representação seria uma representação limitadíssima e faria com que o povo, em vez de contemplar a verdadeira glória de Deus, visse apenas um rascunho e permanecesse num rascunho, ou seja, não haveria crescimento nunca. Né? A Bíblia, ela constantemente fala contra a idolatria. Né? Não podemos confundir idolatria com o uso de imagens para fins pedagógicos. Né? Isso é outra história. No santuário de Deus, por exemplo, haviam ali, no santuário haviam pinturas de querubins nas paredes. Né? No próprio Arca da Aliança tinham duas imagens de escultura, eram dois anjos, um de frente para o outro. Mas esses elementos não eram para adoração, ninguém deveria adorar aquilo. Né? Não, tanto é que ninguém nem entrava no santuário, aquilo ali só quem via era o próprio sacerdote. Ninguém nem via aquilo, então não era um objeto de adoração. Ele tinha uma função pedagógica, para instruir o povo sabia que aqueles anjos pintados nas paredes representavam as hostes angelicais no céu, era uma representação. E não eram para ser adorados. Na verdade, nem um anjo literal poderia ser adorado. Quando
Lá no Apocalipse, João vê Gabriel, ele se coloca aos pés de Gabriel, Gabriel fala, não, não faça isso. Eu sou conservo teu e de todos aqueles que ouvem as profecias desse livro aqui. Né? Você só tem que adorar a Deus. É só a Deus. Então, Gabriel não é para ser adorado. Então, anjos não devem ser adorados. Nós só podemos adorar o Criador. Somente o Criador. E isso nos leva, né, essa questão nos leva ao tópico seguinte, o problema da idolatria. Isaías 40, 19 a 20 declara, quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. O que Isaías está dizendo aqui? Os deuses, esses deuses que são criações dos homens, são, na verdade, uma representação, uma externalização do que o homem é. Né? Esses deuses carregavam muito do caráter, os atributos que eram conferidos a esses deuses eram, na verdade, nada mais do que a exteriorização do caráter humano. Ou seja, o homem, ao adorar esses ídolos, estava adorando a si mesmo. Porque era isso que os ídolos eram. Né? Então não importa se ele tinha forma de boi, se tinha forma de águia, não interessa isso aí. Eles podiam usar a forma que fosse, mas os valores, os atributos que esses seres tinham, né, que eram conferidos a eles, eram atributos humanos. Não eram divinos, eram humanos. Então, ao adorar esses seres criados, o homem estava, por fim, adorando a si mesmo. O grande problema do pecado que o pecado trouxe, e o pecado ele é exatamente isso, é o homem se colocar no lugar de Deus. É o homem querer a posição, o lugar, querer o domínio, querer o controle de toda a sua vida. E isso tudo é uma coisa que não pertence a ele, pertence a Deus. Né? Qual é o homem que tem controle sobre a sua própria vida? O homem nasce e morre. O homem nasce, cresce, morre, às vezes nem chega a crescer, né, e vai embora. Né? Que controle nós temos? Não temos controle nenhum. Só Deus tem o controle total das nossas vidas. Só Ele pode garantir o nosso retorno após a morte. Só Ele pode garantir. Nós não temos também como garantir isso aí. A única forma de nós experimentarmos isso, passarmos por isso, é nos entregando a Ele. Da nossa parte, a gente também não tem nada para fazer. Tudo aquilo que nós podemos fazer, fazemos porque Deus nos concede. Deus nos concedeu dons, Deus nos concede o fôlego de vida, Deus é que mantém aqui os átomos girando e funcionando e orbitando, né, os elementos, os planetas girando no universo. É Deus que mantém tudo isso aqui. Se Ele falasse, olha, não vou fazer mais, aí tudo isso sumia, desaparecia. Porque isso não consegue nem existir. Toda essa realidade não existe por si só, em nenhuma fração de segundo. Basta Deus querer e tudo deixa de ser. As coisas são porque Deus quer que elas sejam. Então Deus é a razão de tudo, Deus é a máquina motora, é aquela máquina inicial, é o que dá origem a tudo, que dá movimento a todas as coisas. E a idolatria, ela é um problema muito sério, justamente porque ela nos separa, nos leva para longe desse Deus todo-poderoso. E nós acabamos adorando coisas, elementos que são fragmentos da divindade, né? Que não nos levam à divindade, que não moldam o nosso caráter, que não nos transformam, não muda a nossa vida, não consegue agir a nossa vida. O pedra, barro, né, madeira, o que isso tudo é, né? Comparado ao Senhor, não é coisa alguma, não tem poder, não tem pensamento, não tem força, não tem nada. E o salmista declara que torna-se semelhante a Ele aquele que os adora. Então aquele que adora um Deus que tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, se torna semelhante a Ele. Em que sentido? Da mesma forma como é inútil aquela imagem, nós nos tornamos também inúteis. Inúteis para Deus, inúteis para o próximo, inúteis para qualquer coisa. Nós perdemos definitivamente, ao adorar a criatura,
nós perdemos completamente a imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que Deus pretende restaurar no homem, né? No comentário bíblico adventista tem um texto interessante a respeito disso, né? Muitos que levam o nome de cristãos têm servido a outros deuses além do Senhor. Nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha a tendência de diminuir nosso amor a Deus ou de interferir no serviço devido a Ele, torna-se dessa forma um ídolo. Pode ser que você declare assim, mas eu não tenho ídolos em casa, eu não tenho imagens em casa, não tenho nada disso, né? Então eu não adoro outros ídolos. Só que o pensamento aqui é o seguinte: toda e qualquer coisa que você coloque à frente de Deus, ou seja, a sua família está à frente de Deus, a sua família é um ídolo. Seu trabalho está à frente de Deus, o seu trabalho é um ídolo. As coisas que você tem em casa, né, são mais importantes do que as coisas de Deus, é um ídolo. Então tudo aquilo que eu coloco à frente de Deus, tudo aquilo que suprime o meu amor e a minha que interfere no meu serviço, né, no meu trabalho para o Criador, se tem alguma coisa que eu coloco ali na frente, porque sou eu que coloco, viu? Não adianta falar que as coisas vêm e se contrapõem, se colocam no meio do caminho, não. Tudo aquilo que vem pode ser contornado. Então, se eu deixo ficar ali, aquilo se torna um Deus, uma divindade. Ainda que eu nem goste. Pode ser até uma coisa que eu não goste. Mas se eu tenho tanto medo e pavor a ponto de deixar que aquilo tome conta, que atrapalhe a minha vivência com Deus, eu transformei aquilo num ídolo, né? Então, ídolos não precisam ser só bonecos de barro, de madeira, ou de ferro, de ouro, de qualquer outro material. Ídolo é qualquer coisa que eu venha colocar no lugar de Deus. Que Deus o abençoe, para que tanto você quanto eu, né, possamos aprender a adorar o Criador da forma correta. Que tenhamos no Criador o verdadeiro pastor, aquele que cuida das nossas necessidades, aquele que sabe daquilo que precisamos, e Ele sabe mesmo. Então que Deus venha cuidar de mim e de você dessa forma, que Ele seja o pastor da nossa vida. Até o próximo vídeo. Tchau.